Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 17 de dezembro de 2018, segunda-feira, linha de cura. E não estamos ao vivo, tá? Porque tava dando algum probleminha lá no Facebook e eu tava ministrando ao vivo e tava constando lá ministrando. Daqui a pouco o Facebook manda uma mensagem, coloca uma mensagem dizendo que não foi possível, aquela coisa toda. Quando eu vi, menos de 10 minutos tinha sido gravado, né? Tinha sido ministrado. O restante simplesmente se perdeu. Então, para evitar isso, como o assunto é muito importante, e eu já estava querendo associar essa mensagem aqui da Bíblia, né? Com Nossa, que susto que eu levei agora. Pensei, meu Deus, pronto, só falta eu não estar podendo ministrar também assim, né? A gente percebe que existem empecilhos, né, para que a gente não tire as pessoas da ignorância, vamos dizer assim, né? É um assunto muito importante, muito polêmico. E eu já tinha comentado nos dois primeiros áudios, esse vai ser o terceiro, tá? Esse vai ser considerado o terceiro, tudo bem? Eu praticamente vou deixar como um auxiliar aí aquele considerado terceiro que eu ministrei ali, que durou menos de 10 minutos, foi 9 minutos e alguma coisa. Que eu dei uma pequena nuance, né? Nesse aqui eu vou direto ao assunto, tá certo? Eu quero relatar, gente, que com exceção dos menores de idade, com exceção dos vulneráveis de verdade, considerados vulneráveis perante a lei dos homens também, tá? O restante se enquadra aqui, ó, nesse Tiago, capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que significa isso, minha gente? Significa que ninguém é inocente. Ninguém foi vítima. Aqui não cabe a mim, mais uma vez citando, falando, relatando, tá? Aqui não cabe dizer quem é culpado, quem é inocente. A minha função aqui é evitar que mais casos, tá, aconteçam. Porque de uma maneira geral, hoje é João, mas ontem foi Maria, né? Amanhã vai ser Ricardo, percebem? Porque é algo que rola mesmo por detrás dos bastidores da espiritualidade, dos pseudos prestadores de serviço da espiritualidade, pros pseudos curandeiros, pros pseudos médiums. Porque isso não ocorre só, esse risco não ocorre só com os médiums, tá? Isso é de um modo geral, em todas as situações. Por quê? Porque a pessoa se colocou, a suposta vítima se colocou numa posição vulnerável. Entende? Ela permitiu. E aí vem qualquer espírito intruso se aproveitar naquela má condição dela. Então percebam. Veja bem, eu não estou dizendo quem está certo, quem está errado. Eu estou só afirmando de que existe uma maneira de se impor a tudo isso e de ninguém cair mais em situações duvidosas. Não somente em relação a pedir ajuda à espiritualidade e o médium se aproveitar ou não, entendeu? Mas em profissões. Tem gente que, tipo, tá lá precisando de um emprego, tá lá precisando de um cargo. Isso acontece muito isso é contado muito pela mídia, né? Isso acontece muito no hall de artistas, modelos, né? Às vezes a modelo, às vezes a pessoa ela quer melhorar de cargo e tal, e ela se submete. Hoje,
Agora virou moda, parece que é esse o risco, é isso, é disso que eu me preocupo, é com isso que eu me preocupo. As pessoas usufruem de um direito, mas abusam daquele direito, porque elas não são totalmente inocentes. E por elas não serem totalmente inocentes, elas acabam colocando em xeque, colocando em dúvida os realmente inocentes. Os de verdade, que precisam daquele direito. Então elas acabam, como é que eu vou colocar? Descredibilizando, colocando em dúvida qualquer tipo de relato que vier depois. Certo? Essa a preocupação. É com isso que eu me importo. Tá? Porque é como eu falei nos outros áudios, nos áudios anteriores, os 2 áudios anteriores, né? Tanto tem a pessoa que é vítima legítima, como tem aquela pessoa que fez porque quis, que quis barganhar mesmo, depois deu uma de João sem braço, entrou na onda, eu também vou ser a vítima, né? Tipo, igual aquele, eu até citei, Hotel Transilvânia, aquele desenho lá muito legalzinho, né, por sinal, que aquele personagem, né, tipo, se aproveitou e falou, ele me forçou a comer um patinete, ainda até citei sobre isso. Tem muito disso, gente. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? Outra coisa, essa exposição toda desses detalhes. Não precisava acontecer isso publicamente, minha gente. Mas Rosita, a intenção era chamar a atenção de mais pessoas que tivessem passado por isso, também exporem, também falar, tá? Mas ninguém pensa nos tarados de plantão, meu bem. Ninguém pensa, sabe, nas pessoas que adoram ouvir esse tipo de coisa, que pra eles é disque sexo, certo? E a pessoa colocando a cara dela ou a voz dela ou não, ela tá recebendo aquela vibração, aquela energia. Aqueles espíritos oriundos dessas situações vão adorar visitar ela de madrugada. Porque pra eles, elas não estão em anonimato, muito pelo contrário. Estão ali estralando, oi, 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 entendeu? Então, gente, são vários fatores que tem que detalhar, que é para não correr o risco de ser deturpado, que é para não correr o risco de ser mal visto, né? É tudo que eu tô falando, tudo que eu tô relatando, né? Até uma consulente falou, puxa vida, detalhou muito bem até um dos casos, uma das situações, né? Puxa vida, por isso que o médium tem que se tratar, que é para evitar contaminação e tal. Claro que ela também soube de tudo que eu relato durante esses anos todos, devido a contaminações. Há quantos anos eu tô falando sobre contaminações? Do médium saber se preservar, não é só fazer. Mas esse áudio aqui, gente, não é só devido a isso, tá? Desmascarando também as supostas vítimas, obviamente, tá? Que tem as vítimas legítimas. Não estou falando desse caso em específico. Eu estou falando de todos os casos em geral. Existe, quando chega nesse tumulto todo, quando chega nesse escândalo todo, a esse ponto, existem, em todos os casos, tá? As vítimas legítimas e existem as oportunistas, aquelas que querem se vingar. Por quê? Porque não se submeteram e não conseguiram o que queriam, não conseguiram o cargo, não conseguiram a cura, certo? Por quê? Porque elas cruzaram o bracinho e disseram assim, não, alguém tem que fazer por mim. Que isso já foi relatado também durante anos nos meus áudios, nos meus vídeos. Quantos anos eu tô falando sobre isso, gente? As pessoas que querem que os outros façam por elas não querem mover um músculo. No meu trabalho, principalmente o gratuito, as pessoas vão ter que fazer musculação, sim. Eu sou um coach desde o trabalho gratuito, desde todos os materiais que eu forneço de forma gratuita. Todo esse serviço gratuito é completo. Não tem essa de, olha, tô te dando aqui uma introduçãozinha, agora se você quiser mais, você vai ter que pagar, viu? Não, porque eu sou contra esse tipo de coisa. Eu não acho bacana, tá? Esse tipo de chamariz.
Eu acho que degrine a imagem do terapeuta, do consultor, não importa, né? Um nome que esteja se intitulando, né? Meu trabalho, ele é muito de dentro para fora, o meu trabalho, ele é autêntico de verdade. Então, as pessoas já começam a comprovar os benefícios logo de cara, logo nos primeiros contatos. E eu não preciso do testemunho delas para todo mundo ver e usar como chamariz. Não. Não, eu não acho isso bonito, eu não acho isso ético. Eu gosto de preservar as pessoas, sabe? Então, eu gosto que elas digam sim inbox para mim, só para mim ouvir. Só para mim ler, só para mim saber que eu fico cada vez mais agraciada com Deus aí que eu passo mesmo os ensinamentos. Porque eu sei que tem gente que precisa, tem gente que não quer dar uma de oportunista comigo, tem gente que não quer usufruir daquilo que eu passo, que não quer me sugar, sabe? Que não quer dar uma de sem braço, entende? E porque tem muito disso, gente. Sabe? Tem muita gente que às vezes se submete a pagar uma consulta achando, eu já passei muito por isso, achando que eu vou dar a pessoa amada, que eu vou separar um casal feliz para proporcionar aquele pseudo, né? Aquele suposto benefício para aquela pessoa. Sabe? Já teve casos que a pessoa até achou que eu fosse matar uma pessoa porque na cabeça dela era nociva para outra para pegar aquela pessoa de volta, sendo que era loucura da cabeça dela. Então, a forma de eu me certificar de que só os melhores vão vir fazer consulta comigo, só aquelas pessoas são meu público-alvo de verdade, é o trabalho gratuito. O trabalho gratuito, ele é o meu filtro. Ele é o teu preparatório, ele é o meu filtro. Para garantir que eu não vou me aborrecer. Para garantir que realmente eu estou lidando com uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter, uma pessoa que quer realmente o meu trabalho. Uma pessoa que vai estar ciente de tudo aquilo que eu vou proporcionar. Uma pessoa que já logo de cara já recebeu os benefícios e quer mais. Quer mais porque já está preparado para receber. É isso que eu quero, é para isso que eu estou aqui. Percebe, gente? Tá? Então, enquanto eu estiver aqui, aproveita. Aproveita, tá? Pergunta, se recicla, sabe? Se melhore. É para isso que eu tô aqui, tá bom? E ninguém é vítima, ok? Ninguém é vítima, né? Porque as pessoas... Eu aprendi isso, né? E as pessoas têm aprendido bastante comigo também. Tá certo? Eu vou até ressaltar aqui, tá? Existe a dona Edelazil, que é a mulher do algodão. Lembra disso, gente? A médium do algodão, né? Tá? Eu adoro essa mulher. Eu nunca fui lá. Tá certo? Nunca fui lá. Mas ela é super ética. E aí, não acontece nada de negativo com ela. Ela não promete nada, faz simplesmente o papel dela e acabou. Certo? E tem gente que reclama, porque, tipo, ela faz isso de forma gratuita, mas a pessoa tem que dar o algodão. Puxa, é o mínimo, né, minha gente? Mas tem gente que reclama, que tem que pagar o algodão, sai resmungando. Olha só o fim da picada. Ou seja, esse tipo de gente, eu vou falar com todas as letras, são os que mais caem em furada por aí. Porque vão atrás do gratuito, vão atrás de supostos benefícios, supostas vantagens. Entende? Não é por aí. Tá certo? Eu vou dizer uma coisa pra vocês, minha gente. Não é que eu não confie mais, mas eu não me submeto mais a trabalhos gratuitos por aí. Tá? Eu poderia chegar, eu vou lá na dona Edelazil me dar uma limpadinha. Não, poxa. Eu vou estar desmerecendo todo o ensino que eu recebi de todos os meus mentores, de todos os professores do plano espiritual que passaram, deram um pouco do tempo dele me ensinando para eu passar para vocês de forma gratuita. Eu estarei desmerecendo, porque o que eles querem, na verdade, é formar pessoas independentes, que não fiquem dependentes de uns aos outros, sabe? Claro, inicialmente, claro que a gente vai depender daquele ensinamento e tal, mas é tudo sem escarnecer ninguém, sem sugar ninguém.
Porque o médium que se submete a isso, ele vai receber assédio de outros espíritos. Às vezes até os espíritos que acompanham aquela pessoa. E o médium acaba sendo porta-voz, o médium acaba sendo obsediado. Que coisa impressionante. E depois ele é julgado. Quer dizer, o coitado fez aquilo e é julgado. Outra coisa que eu quero falar para vocês, gente, é sobre algo importantíssimo, tá? Quando que falta ética no médium, tá? Em específico, tá? Falando de espiritualidade. Ou até que ponto é falta de ética, até que ponto é uma magia negra? Por que eu falo de magia negra? Porque na magia negra tem vários tipos de rituais de magia negra, desde de filosofias, dentro de religiões e tudo mais, tudo de forma oculta, que eu tô sabendo, tá? Existem rituais horrorosos que usam sexo. A maioria dos rituais de magia negra usam sexo. Por quê? Porque o sexo é energia. Em alguns casos, usam mais ainda poderes da própria criação. Só que tudo isso é magia negra, é artifício, não tem nada a ver com energia de avivamento, pelo amor de Deus. É artifício da própria energia de abatimento para manter ou obter alguma coisa, sem sacrifício nenhum. Então eles sacrificam o outro, né? Usam energia da procriação, voltada para procriação, vamos dizer assim, para supostos benefícios, que nem sempre são concretizados, minha gente. Ah, pois é. Não adianta camuflar, a verdade é essa. Tá? Para chegar ao ponto, né, de um médium se submeter a isso, que isso daí é mais notado em candomblé, em umbanda, não são todos os médios. Eu já vi em umbanda a mãe de santo responsável pela casa, que eu já comentei isso com vocês, se submeter a servir o Exu, sabe, de um rapaz que também era médium lá, só pra caridade em relação ao Exu. Gente, pra mim não é caridade. Eu aprendi que isso não é caridade, isso é servir ao mal. Tudo que você serve o vício do outro, tá? Né? Que não era simplesmente vício, era matar ali uma criatura e sugar o sangue dela, o bicho quase vivo, pelo amor do Cristo Redentor, tá, gente? Até brinco assim pra quebrar um pouco a gravidade, porque, pelo amor de Deus, não pode. Não deve o médium se submeter a isso. O médium tem que ser responsável, ele não pode, não deve se submeter à vaidade dos espíritos. Estejam eles com quem estiver e com quem estiver acompanhando, estejam eles com quem... onde eles estiverem. Não pode, isso não é caridade, nunca foi, não é ajuda. O lado sexual de cada médium, principalmente, deve ser preservado, não pode ser misturado, não pode ser barganhado, não pode ser submetido para favorecer, seja lá o que for, de quem for. Não pode. Não pode, não deve, é perigoso. É perigoso pro médium. É perigoso pro médium. E pro médium ter chegado nesse ponto é porque a coisa tava feia. Ele se perdeu. Não estou falando do João, nem da Maria, nem do Beltrano, nem do Ciclano. Eu estou falando o que acontece de verdade. Não estou falando desse caso em específico do qual estão falando por aí hoje. Tá? Não estou falando desse caso em específico. Eu estou falando aquilo que acontece de fato, de verdade. E que ninguém denuncia porque tá todo mundo fazendo aquilo mesmo. É por aí mesmo. Tá? Não chega a ser considerado nesse ponto. Porque tem total e pleno consentimento do cliente. Vamos chamar de cliente. Tá certo? Deixando as claras isso. Eu tinha que explicar isso pra vocês. Eu tinha que explicar. Tá? Porque isso é muito importante relatar. Ok? Com mais coisas pra relatar, tá certo, gente? Mas eu tinha que explicar essa parte aí. Levando em conta tudo que eu já falei em todos os meus áudios. Que isso é mais um complemento, né? Tudo bem?
Isso é mais um complemento. A gente tá fazendo o quê? A gente tá esse vai ser considerado. Tô pensando se vai ser considerado terceiro áudio mesmo. Sim, vai ser considerado terceiro áudio, sim. Tá? E aí eu vou substituir, tudo bem? Bom, minha gente, era isso que eu tinha que dizer por enquanto. Tá bom? Não cabe a gente julgar ou não julgar, porque são coisas que rolam porque existe demanda. É igual a droga. Se existe traficante é porque existe drogado. Então vamos trabalhar os drogados, vamos trabalhar as pessoas, os seres que ainda estão na condição de viciados, tá? De dependentes daquela situação. Tudo bem? Por isso que existe o encaminhamento, né? Por isso que nós aprendemos tanto, né, gente? Para se livrar dessas coisas todas, dessas situações todas que não levam a gente a lugar nenhum, não é verdade? Tá? Então é algo muito sério que está sendo levantado, está sendo colocado à tona. Já vi que tem muitos aproveitadores por aí já, falando um monte de baboseira. E, enfim, eu acho que não é por aí. A gente tem que aproveitar o momento para declarar a verdade. A verdade é essa. É o que acontece de fato, tá? E a barganha rola, né, gente? As pessoas às vezes se submetem e quando perdem, aí vão lá e usam de um direito que é reservado, né, para as pessoas que realmente estão passando por aquilo. E de repente existem os aproveitadores que abusam daquele direito para poder usufruir, como se fossem totais inocentes, totais vítimas. Eu não acho isso bacana. Eu sou defensora das leis, porque eu acho que a cada lei que entra à tona, que a gente ganha, a cada direito ganho, eu acho que a gente tem que preservar, é algo sagrado. Eu considero as leis humanas, as leis aqui da matéria, as leis do homem, muito sagrado. Tão quanto igual o sagrado de Deus, as leis de Deus. Porque para chegar até a condição de lei, custou muito. Custou empenho de muita gente honesta, muita gente sincera. Tudo bem que a gente sabe que existem leis aí que estão sendo aprovados que não tem nada a ver, né? Que foram pessoas inescrupulosas, que conseguiram lá. Tudo bem, mas eu não tô falando dessas leis, tô falando de direitos. Direitos de fato, direitos para salvar pessoas, para ajudar pessoas de verdade. Então, eu não acho certo esse tipo de exposição. Ninguém pensa em criança, ninguém pensa nas consequências, tá? Essa exposição toda não é boa. O pessoal só vai ver isso lá na frente, porque o pessoal não tá nem aí, né? Para enxergar tudo isso, todas as consequências. Isso é grave. Ok? Isso não é bacana. Então vamos nos melhorar, vamos continuar com a nossa reforma íntima. Sem churumela, né, minha gente? Como eu costumo até dizer, né, não? Né? Pegando o gancho lá da programação da escolinha do professor Raimundo, né? Tá? E sem churumela, entendeu? Sem palhaçada, sem oportunismo. Sabe, essas coisas não é bacana porque não tem a ver com a verdade, né, gente? Puxa vida, não tem a ver com a verdade, né? Não tem a ver com avivamento. Como é que a pessoa quer usufruir de algo que é sagrado se ela não se comporta como sagrado, se ela não está em estado de santidade, né? Então é algo assim incompatível, sabe, gente? Então é bom desmascarar, é bom falar sobre isso, que é para que todos possam receber os benefícios dos quais foram concedidos às pessoas honestas, sinceras e francas. Porque senão a desmoralização, né? Aquela palavra que eu já usei, meu Deus do céu, que não me vem agora à cabeça. Descredibilização, né? Então, olha só que horror, né, gente? Já pensou? Mas será mesmo? Esse é o problema. A pessoa denunciou. Mas será mesmo? Porque vai pensar, vai associar com aquele outro fato, né? E a pessoa vai pelejar, porque a gente já trilhou esse caminho. Antigamente, quando as mulheres denunciavam alguma coisa, o que vinha logo de cara
Era a sociedade dizer, mas ela provocou, mas ela se colocou a isso, e não, e era algo verídico, realmente a pessoa era vítima de verdade, forçado e tal. Mas existem casos, minha gente, que não é forçado. Pode até haver coação no caso, né? Usar de talento. Enfim, a pessoa usou de artifícios criminosos, sim, citados nas leis, citado na própria lei, que caracteriza o crime. Tá? Tudo bem? Tá? Mas é aquela velha história. Por que outras não foram submetidas? Né? Por que tem tanta gente até defendendo? Por que tanta gente que, tipo, foi a família toda e nunca passou por isso? Por que a pessoa se submeteu a ficar sozinha com o médium, sendo homem? E ela mulher? Por quê? Né? Tipo, toda mãe, pelo menos na minha época, toda mãe falou, nunca fique sozinha com homem. Olha, cuidado com isso, cuidado. Porque homem independente de ser considerado um benfeitor ou não, é homem. É ou não é, mulherada? Vocês nunca ouviram isso dos tutores de vocês, das tutoras de vocês? Nunca ouviu, não? Cuidado, não fica. Eu mesma, minha gente, teve uma vez que. Porque, tipo, a gente tem que tomar muito cuidado desde criança, né? Vou te contar um negócio. Gente que é mulher não é fácil, não, tá? Mas eu fui submetida a um constrangimento, vamos dizer assim, de que me chocou muito quando eu tinha 11 anos de idade. Uma pessoa, um homem, claro, que tipo, era... Nossa, eu conhecia, morava em frente a mim, tá? E aí eu tinha amizade com a mulher dele e tudo mais, né? Enfim, aquela amizade, aquela coisa que a gente não esperava que ia acontecer aquilo, né? E aí, de repente, eu tô subindo com ele, tipo, calha, né? Da gente despretensiosamente tá subindo com a pessoa pelo elevador e de repente a pessoa vem, tipo, né? Meio que passa a mão na gente. Opa, como assim? Toca na gente. Opa! Aquilo arruinou a minha infância, vamos dizer assim, né? Ou seja, uma coisa, tu vê, uma coisa mínima, mínima, mas que pode acontecer. Só pelo fato de ser homem, Rosita, só pelo fato de ser homem, minha gente. É perigoso, tá? Então, imagina assim, você não pode confiar só porque a pessoa é considerado um benfeitor, né? Um pastor, um padre, não interessa. Não interessa, a gente tem que estar preparado, a gente tem que ter uma sociedade preparada para esse tipo de coisa, para não se submeter. Puxa, eu não ouvi até agora, eu gostaria de ouvir algum relato, falando especificamente do caso, né? De alguma mulher que dissesse assim, olha, ele me convidou mesmo para ficar lá no escurinho do cinema com ele, mas eu neguei. Eu queria mesmo ouvir um relato como esse. Se alguém já ouviu, me avisa, eu gostaria de ouvir. Gostaria de sentir a energia da pessoa para ver o que ela tem que as demais não tiveram. Por que ela tomou essa postura? Eu faço qualquer coisa para obter a cura. Opa, você faz qualquer coisa? Beleza, então vamos estudar, vamos se melhorar, vamos fazer reforma íntima, vamos se preparar para o trabalho interno. Você não quer a tua cura? Beleza, a cura começa em você, não é o outro que vai te dar. Então a mentalidade que a multidão tem que acabar, minha gente. Esse negócio tem que acabar, não pode mais acontecer isso. Tá certo? Era isso que eu tinha que promover para vocês, era isso que eu tinha que passar para vocês, de extrema importância. Deixa eu só verificar se está gravando direitinho, Jesus. Está sim, Jesus. Obrigado, meu Pai. Então, enfim, gente, eu consegui falar tudo finalmente. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, perguntem, escrevam, passem mensagem. Não precisa se expor, não, tá? Passa inbox pelo Messenger, né? Pelo meu Facebook. Coloca nos comentários do próprio YouTube mesmo. Eu aprovo, claro, todos os comentários, claro, né?
Eu não tenho interesse, tipo, eu vou deixar os comentários, porque aí a cada pessoa que vem falar, deixar de falar, é uma visita que eu tenho, aí eu ganho aquele prêmiozinho lá do YouTube. Gente, não tô interessada nisso, tá certo? Meu interesse único e simplesmente é ter um local para poder passar os meus ensinamentos de forma gratuita. Mais nada, não tenho pretensão nenhuma. O gratuito é gratuito mesmo, ok? Tá? E usufruam, né, gente? Corram atrás e aproveitem, porque a gente não sabe por quanto tempo, né? A gente vai estar aqui na Terra, né, para poder passar tudo que tem que ser passado. Então aproveitem, perguntem, esclareçam, tirem suas dúvidas e cresçam, pelo amor de Deus, cresçam. Cresçam, porque quem tá reinando aí é o mal. Nós precisamos de que pessoas de índole, de caráter de verdade, cresçam ao ponto de chegar lá e tomar, sabe, a coroa do maligno. Porque, infelizmente, o planeta Terra tá de lascar, entendeu? E tem muita gente sofrendo, dizendo amém ainda, dizendo que tá pagando karma. Não é por aí, tá? Não é por aí. E eu torno a dizer, esse negócio de ficar colocando criança no mundo, à torta direita, tá? E a criança sofrendo, sendo submetida a distrato, abandono, um monte de coisa, isso não é de Deus e não é o destino de cada um não, tá? Não é assim que se castiga ninguém, isso é vingança de obsessor. Não é assim, gente, não é assim, tá? Não é assim. Mas o espírito tentou vir mais de 7 vezes na mesma mulher, obsessor. Ele é o quê? Num passe de obsessor. Mas tinha que vir naquela mulher. Para com isso, gente. Não é assim que funciona a coisa. E aí? Quando é que vocês vão entender? Vocês têm que ter amadurecimento. Vocês têm que perceber que não é assim que funciona. Tem coisa errada aí. Não é tudo que a gente lê, não é tudo que a gente ouve, é verdade. A gente tem que comprovar. Eu comprovei que é tudo mentira. Enganaram a gente agora. E agora? A prova disso é que não soluciona nada. Ninguém anda, fica tudo ali no sofrimento, martírio. Para, energia de avivamento é avivamento. É alegria, felicidade, é paz. E a partir daí, há a compensação de qualquer mal que existiu. Pra ficar quite com alguém, sabe? E aí, olha só, gente. Em relação ao Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas ou ofensas. E nos ensine. Nos ensine a perdoar os nossos ofensores. É assim que tem que ser, sabe? Deus nos ensine a perdoar os nossos ofensores. Sabe? Nos edifique, nos guie, nos fortaleça, nos aprimore. Eu quero aprender. Quando você se coloca na postura, eu quero aprender, tudo vem para você aprender. Todas as condições para o aprendizado vêm. Agora, quando você fica na teimosia, na negação, no vitimismo, nada acontece, gente. Você fica ali mergulhado na merda até quando? Desculpa a expressão, mas só para poder você, sabe, verificar que a coisa é séria de verdade. Sofre quem quer. Hoje em dia é opcional, de verdade. Da mesma forma que, desculpem, tá? Desculpe, mas vira puta quem quer também. Com exceção dos vulneráveis, dos menores de idade, daqueles que dependem ainda de adulto. Esses são as verdadeiras vítimas. É com esses que eu me preocupo. É com esses que eu me preocupo. Porque o resto vira se quiser. Tá? Hoje em dia, eu tenho uma conta para pagar e aí eu vou lá, eu vou dar, e, né? E aí, que legal. Não é bacana. Na teoria, tudo é lindo. Na teoria, é útil e agradável. Mas na prática mesmo, você tá se ferrando. Você não tá recebendo nenhum benefício. Aparentemente, sim, mas não é por aí. E isso daí, eu quero passar um curso específico sobre isso. Eu vou ver como é que eu vou fazer para passar todo esse ensinamento aí, gente, que é necessário, é gritante, a coisa tá feia. O mal tá trabalhando, quer mesmo que a mulherada se perca de verdade, entendeu? Agora não é só a mulherada, os rapazes também, né? Pra servir quem, minha gente? Pra servir o quê, minha gente? Deus é que não é, né? Pessoa certa das ideias também não é, certo?
Pessoas já estão desviadas, já estão, sabe, entregues, já estão servindo os próprios distúrbios, são vilões de verdade. E o vilão quer mais que todo mundo seja igual a ele, que é pra ninguém botar o dedo nele, que é pra ninguém, né, dizer que ele é errado, ele não quer passar como errado. Então ele quer transformar a mentira na verdade, custe o que custar. Isso é uma doença que tem que ser tratada. Tudo bem? Tá? E eu acho que eu já falei mais do que tudo, né, gente? Por agora é só. Fiquem ligados na luz, eu vou colocar no YouTube e vou promover lá. E vai ficar no. Vou promover no Facebook e vai ficar no lugar naquela tentativa que ficou só 9 minutos. Tá bom, gente? Um abração, fiquem com Deus e até já. Tchau, tchau.